Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados. Esse que você já conhece, o nosso escritório cinquentenário que nasceu aqui em Anápolis e de Anápolis ganhou o estado de Goiás e ganhou o Brasil com a sua atuação nacional. Seja bem-vindo a um episódio que hoje, mais do que falar de direito, nós vamos falar dos bastidores do direito. O back-office que ajuda o escritório a funcionar. Será que você conhece esse universo? Eu sou a Raquel Pinho, sou jornalista, sou a hoster do podcast. Quero muito contar com o seu comentário, com a sua curtida, com a sua contribuição. Desde já, deixe a sua dúvida, deixe a sua sugestão e encaminhe também esse conteúdo para quem você acha que deve ouvi-lo. Inscreva-se no nosso canal e siga-nos. Siga-nos e ative o sininho para acompanhar aí as próximas publicações. Feito os recados de protocolo, eu quero apresentar os convidados especiais de hoje, porque hoje eu tenho mais gente aqui comigo. Eu tenho o Michael Cizervinski. Olá, tudo bem? O Michael, ele é controller de processos lá no escritório, bacharel em Direito, vai falar um pouquinho para a gente, né, de como é que funciona, como que ele ajuda os advogados. Tudo bem? Tudo bem, como vocês estão, gente? Tudo bem? Certo? Sejam bem-vindos. Obrigado. Com ele tenho aqui o Eric Marques, que é estagiário de Direito. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. E também o Guilherme Scarfe Junqueira. Boa tarde a todos, boa tarde, Raquel. Obrigado por estar me recebendo aqui. Mais um estagiário que está lá com a gente. Já todo mundo vai contar aqui para mim como que vocês atuam nos bastidores ali, ajudando, né, o time de advogados. Michael, mas para a gente começar, queria que você explicasse o que é essa função de controller. É um nome bonito, né? É bonito, né? Elegante, pomposo, né? Chique, né? Mas afinal, o que faz um controller? Eu vou explicar um pouquinho, basicamente, o que eu faço lá. Muita gente fica perguntando o que um controller faz, né? Você é bacharel em Direito, o que você faz? Então é o seguinte, após o contrato do advogado ele ser fechado, né, ele precisa fazer a ação, né, precisa confeccionar a ação. E primeira coisa, fechou o contrato, ele pega os documentos que são ali encaminhados pelo cliente e a gente digitaliza os documentos. A gente leva para digitalização porque hoje em dia o processo não é mais físico, tudo eletrônico. Então, assim, tudo é movido pelo Poder Judiciário eletronicamente falando. Então, todos os documentos, provas... Isso. Fotos, tudo. Procuração, você digitaliza. Documentos pessoais. A gente digitaliza. Geralmente são os estagiários que fazem isso. E a gente... Onde que vai salvar isso, Raquel? Onde que a gente salva esses documentos, né? No escritório a gente tem uma pasta chamada Pública, né? Que é todos os clientes estão ali. A gente salva ali o nome do cliente e dentro dessa pasta vai ter todos os documentos do processo. Desde guia do processo, petições que a gente vai fazendo de acordo com o tempo, né? Ao decorrer do processo, for tramitando... Esses documentos pessoais também que a gente precisava, vamos supor que daqui de 6 meses eu preciso de um documento muito importante. Um contrato, uma compra e venda, o que tem. Tá tudo lá, tudo bonitinho, guardadinho, que quando você precisar tá lá. E aí é o seguinte, depois que foi feito essa digitalização do processo, dos documentos do cliente, a gente passa, aí o advogado começa a confeccionar a ação, né? Se a gente for a parte autora, a gente começa a confeccionar a ação. E aí, ele vai fazendo ali de acordo e tal. Terminou essa parte, aí que tá. O advogado encaminha para mim um e-mail. Michael, preciso que você faça essa petição inicial, que a gente vai protocolar, fazer um protocolo de um processo. E é uma parte muito importante, porque assim, se você marcar qualquer campo ali errado, você pode direcionar um processo para outro local, para outra vara, para outra comarca. Então, assim, é muito interessante a gente sempre estar atento com a petição. Então... Na petição tem todas as informações. Você que você protocola junto à comarca ou ao tribunal, você faz o protocolo. Isso. Quando o processo já está tramitando já tem uma comarca já específica, já tem uma vara específica já. Quando a gente é em inicial, a inicial a gente é autor, né? E quando já tem o processo está andando, geralmente a gente é o réu. Então, quando o processo já está tramitando a gente tem que observar a petição inicial, onde que o advogado direcionou aquela petição, justamente para a gente não mudar o foco. Senão, vamos supor que a petição seja de Anápolis. Aí eu coloco Goiânia. Aí já vai ficar errado.
Para ter mudar para cá, a petição vir para Anápolis, tem todo um trâmite. Isso pode acarretar em prejuízo para o cliente, porque às vezes tem pressa, né? Ele quer que seja resolvido logo Vai ali. atrasar. Com certeza. E você também vai ter um puxão de orelha também dos advogados também, né? Não falta. E não é muito... Sem falta, né? Sem falta, não tem erro. E Os aí... meninos, os estagiários, eles te ajudam nessa função de controle. Isso, Auxiliando. como eu falei para vocês, a digitalização dos documentos no início lá são eles que fazem, né? A gente não tem acesso, contato com o cliente em si, mas a gente tem essa questão por fora. Então eles fazem a digitalização, o advogado faz a petição, eu vou protocolar. Depois, quando o protocolo ele manda um e-mail para mim, eu tô tranquilo, certinho, se tem documentos, se tem arquivo, a quantidade, certinho, tudo especificado no e-mail. Encaminhou para mim, eu vou analisar, vou fazer o protocolo. E sempre atentando ao dia, porque a gente tem prazos. Então, encaminhou para mim, eu faço o protocolo. Fiz o protocolo, o que eu vou fazer agora? Vou responder aquele e-mail que o advogado me encaminhou e vou incluir os meninos. Por quê? Quando a gente faz uma inicial, a gente peticiona, gera um novo número. Um novo número de um processo. Então, automaticamente, a gente não sabia que esse cliente... Eu vou explicar sobre o Legal One para vocês, que a gente precisa desse número para a gente abrir uma pasta do cliente. Então, feito o protocolo, vou responder o advogado com o número ali que surgiu e vou pedir para os meninos abrir uma pasta no Legal One. O que é o Legal One? Eu falei sobre a pública, que é uma pasta interna que a gente salva os clientes com todos os documentos. E esse Legal One, a gente serve para quê? É um sistema que a gente tem no escritório para a gente marcar os prazos, para a gente marcar os compromissos. No escritório são mais de 2.000 processos tramitando simultaneamente. Então, assim, são muitos processos. O advogado ele não tem capacidade para pensar em 2.000 processos, assim, tipo, 2.000 prazos. É muita coisa. Qual que tá vencendo? Qual tá né? vencendo, qual que não tá. Tem compromisso, às vezes, assim, daqui mês que vem, na terça-feira de tal dia, tal horário, vai ter uma perícia. Então, tem que marcar aquele compromisso. E aí, o sistema ele serve para nos auxiliar. Então, ele é muito bom. Nosso braço direito do escritório é o nosso sistema. Todos esses comunicados, né, de perícia, de audiência, de vencimento de prazo, os tribunais e as comarcas já emitem também tudo digitalmente, né? Isso. E aí esse sistema comunica com esses comunicados do judiciário? Como é que é? Então, o Legal One, ele tem, que a gente fala que ele tem movimentações. Então, o que acontece no processo, ele vai mandando pro Legal One. E o Legal One, que é o nosso sistema que a gente tem, ele diariamente, ele manda pra gente um e-mail mostrando todos os andamentos que ocorreu naquele dia. Então, diariamente vai ter. O que eu faço? Quando chega o e-mail para mim, que chega para mim como o controle, o que eu faço? Eu encaminho para o advogado. Vamos supor, chegou aqui, eu acabei de ver o e-mail que chegou algo da parte criminal ou civil, eu vou mandar já para quem? Para os advogados responsáveis por aquela área, certinho, entendeu? E então tem essa comunicação sim. Que tem Pode falar. É bom pontuar que o Legal One aparece essas mensagens porque a gente alimenta o sistema. Então, sempre que aparece alguma mensagem, a gente alimentou antes, para poder aparecer depois as informações. E o que ele quer dizer é quando a gente, como eu falei para vocês, falar, peticionei, né? Peticionei no Poder Judiciário, gerou um número, aí eu vou responder o e-mail que o advogado me encaminhou. E aí lá eu já foi incluído já os meninos já para abrir pasta no Legal One. Todo cliente no escritório ele tem uma pasta. Dentro desse sistema. Dentro desse sistema. Então, é uma pasta nova nossa ali. Então, todo mundo tem uma pasta lá. O que a gente faz? Quando a gente quer procurar um processo, ou a gente, nesse sistema, a gente pega o número do processo e coloca lá, ou também a gente pega já o número da pasta. Porque às vezes, assim, 3325, entendeu? Pois é, e aí esse número que foi gerado lá no judiciário, o Legal One ele é informado dele e aí ele já... Na verdade, não. A gente tem que alimentar. Sim, aí vocês alimentam. Aí uma vez que alimentou, o Legal One já começa a captar todas as atualizações desse processo 3325, vamos dizer assim. Aí as pastas a gente divide as pastas porque tem previdenciário, tem civil, tem família, tem consumidor. Então a gente separa um pouquinho antes, assim, no início da pasta e depois coloca a pasta. A gente abre tanto no Legal One como no livro Tombo. A gente aprendeu no escritório a ter vários momentos, vários lugares que a gente pode guardar as informações. Porque a gente pode perder. Pode perder, justamente. Esse Legal One pode dar um... Se ele bugar. O bugar. Entendeu? E aí caiu o sistema. Temos o quê? Temos o livro Tombo, que nos auxilia também. Fala esse nome aí, Livro Tombo. Que é o Excel. Que a gente coloca a planilha. A velha e boa planilha Excel. Que essa aí não deixa a gente na mão. Justamente. E toda vez que a gente abre um novo processo, um novo número do cliente, né? Com o novo número dele lá, a gente também salva no livro Tombo. Que aí comunica, entendeu? Toda vez que eu vou assim, abri uma pasta agora aqui da Raquel.
Aí gerou um número lá assim, C02545. Aí lá no livro Tom a gente tem que abrir também já lá para ficar comunicado, que aquele dia específico a gente abriu essa pasta. E o que o Guilherme pontuou aqui é que a gente, lá no sistema no Liga One também, tem a opção da gente pegar para ficar monitorando os processos. Então a gente monitora os processos. O que acontece no processo vai chegando para a gente essa informação e onde chega para mim eu vou encaminhar para os advogados. Então por isso que eu falo, tá tudo interligado, né? Tanto o controle como os estagiários. E aí depois a gente abriu essa pasta, perfeito. A gente tem que alimentar o sistema. O que é alimentar o sistema? Foi feito um protocolo, certo? Naquele dia. Então tem que alimentar. Protocolado inicial. Qual horário, qual momento, qual dia, bonitinho. Colocou lá. E quem fez? A gente sempre coloca quem fez o ato ali, o serviço, porque se um dia precisar fazer alguma coisa, assim, nossa, isso aqui tá errado, quem que fez isso aqui? Aqui tá aqui o nome da pessoa, então tá lá, fica registrado, entendeu? Isso é muito bom também. E sempre que tudo que tiver no processo, vamos supor, você mandou umas custas pro cliente, a gente alimenta. Hoje, a doutora Raquel encaminhou as custas iniciais pro cliente. E aí, lá embaixo, quem que fez? É tudo interligado, entendeu? Você contando sobre toda essa organização, além da gente perceber que ela é importante para não se perder prazo, ela também é importante para a produtividade dos advogados, né? Porque são muitos documentos, muitas informações. Se isso não estiver devidamente organizado, o profissional pode se perder, né? Com certeza, né? Com certeza. Nosso papel é esse, justamente, auxiliar o advogado. Quando tem uma movimentação no processo, gera uma publicação. E essa publicação chega para a gente no nosso e-mail, né? Como PDF. A gente vai ali, passa para os estagiários, eu encaminho para eles. Eles vão imprimir aquela publicação e a gente passa para o advogado. Após isso, o advogado está ciente daquela publicação, ele vai ler a publicação, com os respectivos advogados que estão ali envolvidos naquela ação, e aí vai dar um feedback para a gente. Vai falar assim, olha só, nessa publicação, marca um prazo aqui, marca um compromisso, marca isso, e a gente vai alimentar o sistema com essas informações. Vamos supor, essa publicação não gerou nada, não tem muita coisa importante para fazer aqui, deliberando não tem nada para fazer. A gente alimenta o sistema que naquela publicação não tem nada para fazer. Ou vai gerar um compromisso ou um prazo. Um agravo de instrumento daqui 15 dias, e aí que tá. Essa é a parte muito importante, porque como é um sistema que ele é feito manual, se o advogado faz a contagem de prazo, que é uma contagem um pouquinho específica, e vamos supor que ele fala assim, Marco, coloca aí para o dia 20 de abril, protocolar, interpor um agravo de instrumento. E eu, por negligência, ou por esquecer ali, coloco o dia 21. Isso é uma falha muito grande. Então, o nosso papel é muito importante justamente por causa disso, porque a gente tem que estar muito atento ao tempo ali, ao prazo certinho, ao dia. Porque se você marcar uma coisinha errada, vai ficar salvo no sistema errado e automaticamente o advogado ele pode perder aquele prazo, justamente por uma falha. E aí eu tenho quase certeza que uma das lições elementares que vocês, meninos, né, chamar meninos, né, os estagiários, o Eric e o Guilherme, que vocês aprendem é que lá na faculdade que o advogado pode perder a ação, mas não pode perder prazo, não é isso? Como é que tem sido para vocês vivenciar essa experiência? Porque vocês estavam em sala de aula, ouviram isso e ver isso na prática. Fala para mim como é que vocês têm passado por essa experiência. Igual o Michael tinha citado no começo, a rotina varia muito, né? Conforme a publicação chega, conforme o advogado passa um prazo, passa uma audiência, chega a audiência para a gente marcar. Com esse sistema, acaba que a gente tem um controle maior sobre essas demandas que acaba acarretando. Aí, vamos supor, a gente tem um Liga One, tem um livro Tombo, a gente se comunica no escritório mais pelos e-mails, né? E com esses sistemas, acaba que prazos a gente nunca perde, mas claro que a gente tem que ter uma certa coisa assim que não pode deixar faltar. Vigilância. Uma vigilância. Porque é tanto muito andamento, prazo, muita audiência, acarretando uma coisa em si, que aí é o serviço da gente estar organizando isso aí para a rotina diária. Você imaginava que era assim? Uai, eu não imaginava, né? Como é que você imaginava que era? O que o advogado faz para não perder prazo? Guarda tudo na caixola? Nossa Senhora! Para mim, assim, era algo muito difícil, algo muito complicado. Mas, assim, à medida que a gente vai aprendendo como é que funciona o sistema, como é que funciona o andamento do processo, a gente acaba que percebe que não é assim tão difícil.
né? Eu fico imaginando o pessoal de antigamente, os advogados antigos. Pegava papelzinho ali, anotava, guardava, anotava na parede, num quadro, uma Nossa coisa. Senhora. Hoje em dia o sistema é muito melhor. Não, ainda mais muito que a gente melhor. tem 2.000 processos, né? Como Imagina, o Michael controlar disse. um advogado Então, antigo. Pois Não, é. e é igual. Como é que a gente vivia sem o Waze? Então, Como, gente? Como é que a gente Uber. dava conta de chegar nos lugares, né? É verdade. É claro que eles acionavam outras ferramentas, mas com certeza a tecnologia veio para ajudar, né? Mas sobre a sua pergunta, mesclar a teoria com a prática, Ah, para mim tem sido de suma importância, porque muitas coisas que os professores falam, assim, às vezes a gente não consegue interligar conhecimentos, às vezes a gente se perde na aula. Mas na prática, tendo essa oportunidade, né, de estar no estágio, às vezes o professor comenta alguma coisa e fica mais fácil da gente entender. A gente acaba interligando algum conhecimento e, assim, fica muito mais fácil, muito melhor. Isso é verdade. Eu gosto muito de falar também que quando eu entrei no escritório, eu entrei na primeira semana que eu comecei a faculdade. Nesse decorrer dessa primeira semana, eu aprendi tanta coisa que eu tô vendo agora, no 5º, 4º período. Então, assim, a prática, eu acho que deveria, assim, na educação, para todos. todas as profissões, né? Mas, assim, Sim. deveria ser muito importante. 70% dela é prática. Sim. Mas agora, assim, tem muita gente que faz apenas faculdade e procura um estágio no final do período. É um erro muito grande, porque, querendo ou não, é um peso. Não, e eu que tenho dificuldade para aprender só com a teoria. Uhum. Então, assim, eu não. Agora, com a prática, botando em prática, aí pra mim fica muito mais fácil. E isso é tão importante, puxando um gancho de vocês, que quando eu fazia estágio, né, quando eu era estagiário, assim, na faculdade, a gente tem o estágio obrigatório. sim. Uhum. E aí é o seguinte, eu lembro que a professora trazia alguns casos lá, assim, teóricos, mas assim, só para todo mundo fazer igual. Era um caso ali prático, mas para todo mundo fazer igual. E quando eu comecei a fazer isso, a professora falou assim para mim, não, você não. Você trabalha no Celso Cândido de Souza. Eu sei que você sabe. Você vai peticionar no processo mesmo. Porque Nossa. são núcleos, né, que a gente tem para abranger as pessoas carentes dos bairros, né? Que tem, isso são os Sejuscs. E é o seguinte... aí eu tinha que peticionar num processo prático. O meu não era aquela teoria que era pra todo mundo, que a Ctrl+C que ela fez de todo mundo ali, tudo igual, o caso A pra todo mundo. O meu era o caso B, que tinha um processo rolando. Eu tinha um prazo de 3 dias. Você tem um prazo de 3 dias pra entrar com isso aqui pra peticionar. E eu falei assim, gente, mas que interessante o escritório poder me proporcionar isso. Porque eu ficava até sem graça, porque ela fala, se perde todo mundo. E parecia que o pessoal tava um pouquinho diferente. Tipo assim, não, todo mundo aqui ia fazer tudo igual mesmo, só pra aprender mesmo. O Mike, como trabalha no escritório já há muito tempo, ele já sabe peticionar. Então ele vai peticionar no processo mesmo. E aí quando eu encaminhei uma vez, eu fiz a petição, encaminhei pra coordenadora, ela foi confirmar, né, conferir ali e falou assim, eu sabia que ele tá certo, porque você trabalha no Celso Cândido de Souza, eu sabia que você já sabe Olha já. só, Então, viu, peso menino? maior, isso né? para um estagiário é muito bom, Sim. porque você está se destacando na faculdade, se destacando entre seus colegas, e eu até brincar, o pessoal fala assim, nossa, quando você formar eu quero trabalhar junto com você, Mike, porque você está destacando aqui na faculdade já, isso é muito bom, por causa do escritório, porque te dá uma base, te dá uma carga, você tem outra visão, entendeu, dos seus colegas. Então, até falando disso, né? É muito importante você estar numa boa empresa, estagiar em um lugar que realmente vai contribuir. Eu queria saber de vocês, Eric e Guilherme, como que vocês chegaram até o escritório Celso Cândido de Souza? Foi indicação? Vocês ouviram falar? Conta pra gente um pouquinho. Eu tinha comentado com a minha família que eu queria buscar o direito, cursar direito. E no período, quando a gente termina ali o ensino fundamental, o ensino médio, a gente fica na dúvida, né, de qual curso escolher. Aí eu falei, não, já tem meu irmão advogado, eu falei, vou entrar nesse ramo também. Fiz, estudei, passei no vestibular, fui aprovado. Aí eu comentei com minha família, todo mundo ficou muito feliz. Aí minha cunhada trabalhava no Celso Cândido de Souza, né, eu fico até agradecer a ela aí pela oportunidade. Eu cheguei em casa, angustiado, na primeira semana de aula, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, para que rumo que eu vou tomar, né? Aí eu já recebi logo a mensagem da minha cunhada, você não quer trabalhar com a gente aqui não, participar da nossa equipe? Eu falei, nossa, vai ser uma honra. No mesmo dia, recebi a mensagem, confirmei, no outro dia eu já arrumei meu terninho, terninho de estagiário tradicional, né? No outro dia eu já tava lá, 8 horas da manhã, pronto para começar o serviço. E nessa já tá indo aí 2 anos e meio.
E você 5 períodos. tem valido a pena a jornada? Demais, demais. Tanto que eu já participei de outros estágios, em outros escritórios. É muito bom ver, assim, novas visões, novos ares, mas o Celso Cândido Souza é a melhor opção. Olha aí, tá vendo? Isso aí. E você, Guilherme? Então, Você já chegou agora, né? cheguei Recém-chegado. Conta pra Recém. nós por onde você, assim, sua trajetória, como é que você ouviu falar do escritório? Então, aproveitando o ensejo da pergunta e da resposta do Eric, eu também queria agradecer à cunhada do Aí, tá vendo? que ela que arrumou pra mim e o João Vitor, além do Fabrício, é claro. Fala Né? o nome da cunhada. Ana Luísa Ana Moura. Luísa, Moura. Uhum. Isso mesmo. Então, assim, eu gostaria de agradecer eles. E pra mim é uma honra estar fazendo parte desse escritório, porque é um dos maiores da cidade, né? Então, e assim, o que eu tô aprendendo com esse escritório é surreal. É isso. Que coisa boa. E assim, eu também já fui estagiária e eu vejo quanto é importante essa oportunidade da gente viver a prática, né? Uhum. Senão a teoria ela é importante, claro, Sim. mas se a gente não fizer a conexão com a realidade, fica meio que perdido, né? Então, Exatamente. ali vocês têm essa oportunidade, mas me veio aqui uma questão que é a seguinte: quando vocês falam, né, dessa controladoria, eu quero saber, são 2.000 processos, é um número vultuoso, mas eu queria saber, no dia a dia, você tem muito serviço? Você fica o dia todo ocupado correndo para lá e para cá? Não. Como é que é esse negócio? Não, a rotina da gente lá acaba que com tanto sistema, tantas coisas pra gente ter Facilita controle, né? muito. Facilita muito. Inclusive, a gente tem um período, que é sexta-feira, Dr. João Vitor, me agradecer ele, ele tirou esse período pra gente estar estudando, cursos, igual eu e o Guilherme, a gente tá no curso Isso. da EFA, 3 cursos. 3 cursos. Um da EFA, empresarial, um Além da das economia, pesquisas, né? além das Semanais. pesquisas, e um de português. Sexta-feira a gente tira a parte da manhã e da tarde e foca nesses cursos. Bom, meu período é pela manhã e de tarde, né? Vespertino e matutino. Eu também. Então acaba que sexta-feira a gente tira só para os estudos. E esses estudos estão sendo patrocinados pela empresa? Com certeza. Pelo Sim, escritório? sim. Então, assim, é um apoio importante, né, para Demais. vocês, né? Uma oportunidade Demais. que talvez em outros lugares a gente não teria, sabe? Um apoio É. muito bom. Que bom, né? E assim, pra mim... Desculpa, Pode continuar, pode falar. Pra mim, como eu tô no começo, eu tô me acostumando ainda com a linguagem jurídica. Esses cursos, tá assim, é um pouco difícil acompanhar, mas sempre escutando, sempre voltando, acaba que vai acostumando, né, com a linguagem jurídica. E eu tô gostando muito. Você tá em qual período? No terceiro. No terceiro, Isso, quer dizer, isso tá mesmo. começando, né? Então tá na hora certa, né? De fazer, de graças- estar começando, né? Comecei E como na- ele falou, se deixar pro último período, não Tudo- dá tempo. É, Tudo tudo que deixa zoado. por último, você já sabe o resultado. Não dá certo. Começou errado, já termina errado. Agora, Michael, você tá à frente aí controlando os prazos, né? E aí você que vai lá também dar um cutucão nos advogados para não perder prazo, não é isso? Com certeza. E aí, como é que é cobrar dos advogados? E às vezes a gente manda a publicação, né, como eu falei pra vocês aqui, e aí o advogado ele tem que trazer alguma resposta pra gente. Se vai fazer alguma coisa a partir daquele momento, aquela movimentação daquele processo, ou se não vai fazer nada, né? Se tem algum prazo, um compromisso ou nada a fazer. Então, às vezes, a gente manda encaminha pro advogado e a gente fica esperando a resposta. E, precisa alimentar aqui o sistema tá aqui esperando. Porque ele não é automático, ele é manual. Então, eu tenho que ir esperando, sim. Mas lá, graças a Deus, nenhum advogado dá problema pra gente, não. Eles são bem pontuais, eles sabem a responsabilidade que é uma publicação, que é um prazo, porque um prazo, se a gente perder um prazo, como você mencionou mesmo, perde tudo, pode perder o processo. Então, a gente lá, graças a Deus, os advogados são bem responsáveis referente a isso. Ninguém perde prazo, ninguém tem essa responsabilidade de entregar pra gente certinho o prazo de acordo com o que tem que marcar, entendeu? Então, tanto com os meninos ou comigo também são bem tranquilos, né, meninos? Sim. Eles são assim, todo mundo entrega, a gente... Outra coisa, Pontuais. a gente, eu não mencionei isso, mas toda quinta-feira
o escritório, lá no Civil, pelo menos, eles sentam ali e fazem reunião para passar as publicações. Então, toda quinta-feira, o advogado senta com os estagiários e marca os prazos da semana que tem, das publicações que tem. Então, não é algo assim que não é recorrente. É recorrente. Tem esse compromisso de sentar e vamos conversar aqui, vamos decidir se vai marcar um compromisso, um prazo, o que for. Entendeu? É um setor de apoio ali ao trabalho deles, Pôr né? tudo em ordem, né? E aí, que bom que existe essa parceria, né? Eles colaborarem, cooperarem, né? Deixando vocês a par, né? Contextualizados. Com certeza. Porque imagina se deixasse vocês ali meio que perdidos para correr atrás, E né? é isso mesmo, o João, a Ana Luísa, né, ali do Civil, eles costumam ler a petição, a publicação, para passar o prazo, passar o compromisso. Então, assim, os meninos acabam que eles vão escutando já, ou entendendo já como que é uma decisão, um despacho, né, uma sentença. Então, já fica a parte de já. E o que eu acho mais interessante também, que eles vão falar isso melhor do que eu, que toda sexta-feira a gente tira um quadro de prazos. A gente faz um relatório, para quê? Dos prazos da próxima semana. Como que eu vou saber o que eu vou fazer semana que vem? Então, os advogados, os estagiários tiram o prazo e já encaminham para o advogado e coloca na planilha lá que a gente coloca na televisão, né, meninos? Sim. Certinho. Então, assim, vamos supor, na terça-feira tem um grande instrumento, na quarta tem um embargo, na quinta tem uma audiência. Você Então, sabe. você já sabe na sua semana, já para você se organizar, você já sabe já qual que vai ser o seu planejamento. Então, assim, nossa, na terça-feira tá muito corrido para mim, mas na quarta tá mais tranquilo. Ou na segunda tá mais tranquilo. Então, eu vou fazer o prazo de terça na segunda. Você começa a se organizar a sua próxima semana, de acordo com uma semana já antes, na sexta-feira já. Então, isso é muito interessante. Eu acho isso muito válido, porque você se organiza. Você não é pego de surpresa. Vamos supor, chegando no escritório agora, na segunda-feira à tarde, e tem um processo lá, um recurso super importante, que vai demandar muito tempo, que às vezes, naquele dia, não ia conseguir fazer aquilo lá. Entendeu? Então, eu acho muito interessante essa antecipação, né, de prazos. Sim. Acho muito interessante Ajuda isso. muito. Ajuda muito a organizar e o advogado ele se sente mais seguro para trabalhar também. É. Isso também é feito também Sim. com a agenda de atendimento dos clientes. Conforme a rotina, né, igual você falou, de agendar prazo. Vamos supor que eu tenho uma sessão de julgamento amanhã. Aí, com esse controle, acaba que a gente faz uma tabela, vamos supor. Meio-dia eu tenho uma reunião... Não, meio-dia não, porque é horário de almoço, né? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde tem uma reunião com... Olha que tem cliente que quer meio-dia. E sempre tem, sempre aparece lá, mas é bom. 3 horas da tarde eu tenho uma audiência. Aí 4 horas eu já tenho uma reunião com o cliente para tratar sobre um determinado assunto. E nisso a gente vai organizando lá em cima a agenda deles e as publicações. Isso é o Google Agenda que a gente fala. Que É, aí Google Agenda. a gente consegue organizar, São vocês coordenar. também que... Também. Na verdade, a gente passa as informações quando tem uma audiência. Vamos supor, daqui 3 meses tem uma audiência às 14h30. Como eu falei para vocês, a gente tem que limitar o sistema porque a cabeça falha. Então a gente encaminha no sistema, a gente alimenta o sistema que é o Legal One, para ele lembrar a gente uma semana antes, um mês antes daquela audiência e também no dia da audiência, para informar o cliente. E também a gente passa isso também para a Pamela, que é o administrativo, que ela que alimenta esse Google Agenda. Faz o agendamento, Então, né? todos os agendamentos dos advogados que tem com os clientes no escritório, diariamente, semanal, o que for, ela que faz. E também marca também essa audiência. Então, o advogado, ele tem 2 lugares, talvez 3 lugares. O processo, o Legal One e o Google Agenda para ele lembrar dessa audiência. Então, o que a gente mais tem é algo sólido para a gente não perder o prazo, né? O compromisso. E o Michael falou uma questão que achei interessante, que é o aprendizado que vocês têm até acerca das outras áreas, trabalhando com essa supervisão, esse gerenciamento de prazos. Porque talvez você falando para alguém de fora, o que você faz? Eu fico lá cuidando dos prazos, dos processos. A pessoa acaba que não entende, né? muito. E aí talvez uma pessoa leiga possa falar assim, mas isso aí, você está aprendendo a mexer com petição, mexendo com isso? Você está aprendendo a ser advogado, cuidando do prazo do doutor? Aí o que você responderia em relação a isso? O que você aprende ao trabalhar com a gestão desses prazos? O que mais você aprende além de organização? Essa é uma boa pergunta, porque acaba que eu e o Guilherme, a gente é do departamento civil, né, empresarial, Sim. só que a gente atua também nos outros departamentos, que tem o Exato. penal, tem Previdenciário. previdenciário. E nesses departamentos, acaba que são rotinas diferentes. Então, vamos supor que a gente recebe alguma demanda civil, pega essa demanda e realiza. Agora, se for um de previdenciário, já é diferente. Já é em outro tribunal, já é outra coisa para fazer.
Com essas demandas, vamos supor, vou pegar previdenciário como exemplo. Previdenciário já é um tribunal diferente, já pode ser em outra instância, diferente do civil, né? E com isso, essas demandas, vamos supor, agendar uma audiência, conforme os andamentos também, igual o Michael falou, a gente tem acesso em todos os processos e a gente acompanha. Com esse controle, a gente vai acompanhando. Inclusive, tem até, eu comecei uma matéria na faculdade, que é TGP, Teoria Geral do Processo, e essa matéria é crucial, tanto no serviço, como no aprendizado na União Evangélica, que é a faculdade que eu estudo. A gente pega o processo do começo, petição inicial, primeira sentença, vai indo até chegar no final do processo. E isso a gente acompanha rotinamente, né? Sim. E a gente que está trabalhando no sistema, a gente pode parar e ler o processo. Né? A gente tem esse tempo para poder ler, estudar, ver como é que funciona. Então, assim, uma pessoa que está lá só para organizar, só para, né, acaba que não aprende. Mas se você quiser mesmo aprender, você pode ir lá, abre uma petição, abre um despacho, dá uma lidinha rapidão, não é? E aí acaba que a demanda é muita, mas sim, não tem como você fazer um andamento num processo, fazer alguma coisa sem ler ele, né? Exato. Então, quer dizer, é o aprendizado que vem, sim, que é intrínseco, né? Às vezes, aparentemente, é uma função simples, talvez alguém possa dizer mecânica, mas ali por trás disso você está aprendendo como funciona um processo, como funcionam os prazos, como se organiza até a montagem de um processo, né? Na verdade, eu acho que é até a base, na verdade, porque tem uma amiga minha mesmo que esse dia mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Michael, aqui onde eu trabalho aqui, os advogados não sabem peticionar. Eles não sabem comprimir um documento, eles não sabem digitalizar, é tudo torto, eles não sabem fazer o básico, o que a gente sempre fez. Então, no início, quando eu entrei no escritório, eu falei assim, nossa, esse serviço aqui, será que eu vou ficar fazendo a mesma coisa sempre, não vai ficar legal? Muito mecânico, né? Gente, é necessário. É necessário. São fases, claro, né, por óbvio. Mas assim, eles sabem marcar um prazo, sabem a quantidade, contar prazo, que é diferente, né? Vamos supor, 15 dias, não é, o dia corrido não é. Então, eles sabem contar os prazos já, eles sabem digitalizar um documento, sabem comprimir o documento, sabem separar, dividir. E isso lá na frente é muito importante. Tem muito advogado que não sabe nem peticionar, não sabe entrar no sistema e fazer uma petição. Tipo, peticionar lá, fazer o protocolo da petição. Porque estão acostumados a pedir para as pessoas. Estamos na frente. Já estão na frente. Só falta tirar uma Eu sempre entendi também, sabe, Raquel? Quando chegou, ele tá chegando agora assim, eu não gosto de reter o conhecimento, eu gosto de passar. Um dia eu posso também estar em algum lugar, eu posso estar no escritório e ele vai fazer para mim a petição. E ele aprender também, que eu acho interessante o estagiário estar aprendendo assim. Sim. Então, você não gosta de... Eu sempre ensino ele a fazer as petições lá, tô ensinando, ele tá gostando bastante. Protocolar também. Protocolar, né? Então, esse protocolo ele é muito importante. E tem muita gente que não sabe fazer, porque não passou esse início. Então, é muito importante você passar esse iniciozinho, assim, sabe? Vai ser o próximo controle. Olha aí, ó. Já tá nomeado, já. Gente, eu queria, assim, achei muito bacana conhecer um pouco do trabalho de vocês. Eu sou, assim... defensora da organização, sou uma pessoa metódica também, não sou advogada, mas no meu escritório também existem pastas, ordem temporal, cronológica, porque eu acho que é fundamental a gente ter tudo, organização é produtividade, né? Com certeza. Então, eu achei tudo, né, na verdade. É tudo. Sem organização não anda nada. E nesse ponto eu vou puxar, assim, vou ter que falar do Fabrício, porque o Fabrício que gerou tudo isso. Ele é muito organizado, ele é muito metódico, ele é muito certinho com as coisas. No início você vai falar assim, gente, mas pra que isso? Não precisa de estudo. É muito certinho, é muito assim, sabe? E agora não, depois com o tempo você vai trabalhando ali, você vai entendendo que faz parte, é necessário. Porque te ajuda muito, auxilia muito, sabe? Esse sistema. Então, a organização você nunca perde sendo organizado. E o Fabrício, ele sempre ensina isso pra gente. Desde na mesa, assim, você chega lá, tiver uma mesa desorganizada, eles estão até rindo aqui, já que dá pra considerar já levar um puxão de orelha já. Com certeza. E aí... Graças a Deus que eu não. Tá chegando agora. Sua mesa não tá com muito serviço. Tá recente, né? Não tem muito serviço ainda, não. Mas o Fabrício, ele, até com os fios do computador, ele é tudo assim, certinho, tudo organizadinho. E isso, gente, é bem observado. E detalhe, já vou puxar o link já. O Fabrício é tão organizado e pensa tanto num dos advogados que tem uma salinha. Vou falar isso aqui uma coisa mais assim: tem uma salinha ali no escritório ali que é uma cadeira de massagem.
Eu falei assim, Fabrício, por que você comprou uma cadeira de massagem pro escritório? Eu falei assim, mas é o seguinte, o advogado, ele estando descansado, estando ali tranquilo com ele vai trabalhar melhor, produzir melhor, vai estar mais tranquilo. Eu falei, nossa, é verdade. E é muita verdade, né? A visão empreendedora dele é algo assustador. Não é? Nossa Senhora. Não, então, peraí, já que vocês falaram de cadeira de massagem, tem também ali a varanda ali festiva, né? Sexta-feira, lá no fundo lá, que é o Boteco do Celção, né? Que o nome é Celso Caniçou do Dr. Celso, que é o pai do Fabrício. E aí é o Boteco do Celção, tá escrito lá assim na parede. É um momento do happy hour que a gente se diverte ali, chama o cliente às vezes pra ter uma conversa informal, né? Tomar uma cervejinha às vezes. A gente até brinca que nem se é só de processo viu o advogado, né? Tem que se divertir também, distrair um pouquinho. Então, quer dizer, pensa no bem-estar aí do time, né? Isso é verdade. Além, a gente faz também nossas reuniões quando é aniversário das pessoas ali, do componente do escritório. A gente sempre faz aniversário todo mês. Então, assim, desde o estagiário ao advogado, a pessoa que está prestando serviço ali, a gente sempre faz ali no final do mês o aniversário de todo mundo. Então, aquele cantinho ali é um momento da gente fazer uma reunião entre a gente, sabe? Assim, algo mais aconchegante, que a gente para um pouquinho, come um salgado, toma um refrigerante, faz fica mais parte, tranquilo. né? E faz muito parte. A gente tem essa conexão também, né? Que também só fica aquela questão do trabalho, fica meio monótono também, né? Então, concretizado não é muito legal também, Isso é importante para vocês? Eles gostam bastante, né? Comida. Tem a areazinha do café lá que eu falo pra vocês. Um advogado e um estagiário sem café não é ninguém. Ainda mais na rotina diária. Porque, Então, eu vou deixar o espaço para vocês fazerem as considerações finais. Nosso bate-papo tá bom demais, né? Mas, infelizmente, temos que terminar. E eu queria, assim, já agradecer a participação de vocês e deixar os microfones abertos aí para as considerações finais. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui do podcast CCS Cast. Agradecer a todo mundo, agradecer a equipe aí que faz parte aí da rotina da gente. Querendo ou não, todo dia a gente se encontra e é um serviço muito bom de estar trabalhando, de estar vivendo. E é um período muito bom de aprendizado. Agradecer a todo mundo aí. Valeu. Isso mesmo. A equipe muito boa de trabalhar mesmo. Pessoal muito competente, relevante. E isso para mim é uma honra estar lá, né? Aprendendo com eles. E eu gostaria de agradecer também por estar fazendo parte desse podcast, né? O CCS Cast. E é isso. Eu gostaria de agradecer a todos também pela paciência, né? E é isso, agradeço. Muitos estudantes vão se identificar com você, viu? E eu quero falar a felicidade que eu tô com esse CCS Cast, né? Tipo assim, é um projeto muito novo que quando é algo novo a gente fica meio assim com medo, né? Dá aquele medinho. Mas tá sendo tão legal fazer parte desse momento aqui. E a saída do escritório, o Fabrício deixa a gente tão à vontade, né, gente? Assim, você pode trabalhar tranquilo, não tem aquela pressão, assim, não, cada um faz seu serviço. E eu vejo que os advogados também têm muito respeito entre a gente. Não tem aquelas piadinhas assim, você é estagiário. Não, todo mundo ali tá no mesmo patamar, uma família, todo mundo se né? ajudando. Às vezes quem tem a piadinha entre o próprio estagiário, né? A gente se brinca aqui, mas tem essa interação, é muito legal, sabe? Assim, é um lugar que você se sente acolhido ali por todo mundo. Verdade. E isso é bem legal, isso é muito interessante, você trabalha tranquilamente. Sim. E é isso que tem que ser, né? Pois é. O CCS Cast, né, é um projeto aí novo, atual, né, que quer se conectar justamente com o público através da internet, através do YouTube, especialmente, né, as gerações mais jovens, os estudantes, né, como os meninos aqui. E quando eu falei assim, possivelmente muitos vão se identificar, né, muitos que estão nessa jornada ainda de fazer o curso vão provavelmente ver que o sentimento de vocês, né, as expectativas, né, e pode ser que isso pode também ajudar, mesmo a experiência de vocês ainda pequena, a gente sempre tem algo para compartilhar com o outro que pode fazer o outro crescer, né, que está vindo um pouquinho mais atrás. Então a gente está sempre ali dando a mão um para o outro e o podcast tem esse sentido. E por isso eu quero agradecer vocês de estarem aqui, se disporem a falar um pouquinho dessa experiência de vocês, né, na condição de estagiários. A você, Maico, por esse trabalho muito bacana e tá mostrando esse lado, né, do back office tão importante aí, né, para que o trabalho aí do escritório flua, viu? Eu que agradeço, né? Agradeço vocês também estar aqui, pessoal. Agradeço você, Raquel, pela oportunidade.
E a melhor, gente, eu quero levar agora uma caneca. Posso levar? Eu quero essa caneca, Tem que hein? falar com a produção. Não é? Possível. Produção. Tá Produção, tendo... canequinha. Caneca, produção. Vai ter que produzir mais caneca. Gente, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que deve recebê-lo e ativar os sininhos, porque semana que vem tem mais conteúdo para você. Até a próxima!